E aí, pessoal, né? Como vocês estão? Boa noite aí a todos. Como vocês estão? Bem, prontos aí para a nossa próxima aula? Vamos lá. Nossa próxima aula da semana a gente vai concluir lá, né, a nossa conversa sobre a afetividade e suas alterações. Já iniciou algumas duas aulas passadas, né? A gente já deu uma introdução, onde a gente começou falando, né, sobre algumas definições importantes, né, da afetividade, alguns construtos importantes também dentro da afetividade. A gente já deu uma breve resumida, né, no conteúdo. A gente, com introdução, a gente começou a definir alguns temas, né, importantes para vocês entenderem esse processo. Né? Também já falamos algumas teorias, é, tipos também de emoções. A gente já falou também de emoção, trabalhamos emoção versus razão, né, de como a gente pode estar se a razão em si, né, ela atrapalha, a emoção atrapalha a tomada de decisões, né, se a gente deve tomar decisões em uma situação com a emoção, com a razão, né, como esses dois critérios eles influenciam, né, no resultado no resultado de um comportamento, né, mais funcional ou adaptativo ou desadaptativo, né, a gente pode estar trabalhando nesses sentidos. Alguns tipos de sentimentos também a gente já trabalhou, o que é o sentimento, como podemos definir, né, de forma mais vocês podem entender, né, não decorar em si, né, a gente pode definir assim, né, com palavras, de que a gente pode estar chamando de sentimento, né, chamando de emoção, chamando de afeto, o que é isso, né, o que é essa afetividade, de como a gente pode ter afeto, né, com o sujeito, né, a gente pode estar interpretando esses recursos, né, que temos, né, digamos assim. Aula passada a gente falou algumas teorias, né, terminamos a parte de definir os tipos de emoções, começamos algumas teorias, né, e hoje a gente termina com duas teorias, de dois teóricos sobre a afetividade em si. A gente termina e começamos agora também, nessa aula de hoje, dar um pouquinho a introdução dos aspectos cerebrais e neurofisiológicos das emoções, onde a gente fala um pouquinho de algumas estruturas cerebrais importantes para a gente ter uma emoção em si, a gente ter essa afetividade preservada, digamos assim. É isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Né? No mais, para quem não me conhece, está assistindo esse vídeo agora, primeiro vídeo que vocês estão assistindo, meu nome é Matheus, eu sou psicólogo, gravo esses vídeos no intuito de mostrar minha profissão para vocês, como a psicologia trabalha mais aprofundadamente, como a psicologia clínica ela trabalha, como funciona a psicoterapia com a linha teórica da terapia cognitivo-comportamental, a gente pode estar trabalhando com o sujeito, né, ajudando os sujeitos aí a terem comportamento mais adaptativo, né, alcançar os seus objetivos, né, ter uma vida mais funcional, né, digamos assim. Não, a gente não trata só, né, transtorno, né, a psicoterapia não serve só para isso, né, tem umas outras funcionalidades mais abrangentes, então por isso que a terapia não é só para quem tem transtorno, né, não é só para quem tem demanda, digamos assim, né, a gente pode estar trabalhando outras situações, né, que o paciente queira trabalhar. Né? Mas aí, assistam os outros vídeos, né, isso é importante, a gente já falou bastante coisa, né, não só da terapia cognitivo-comportamental, onde a gente já trabalhou a parte teórica, né, também alguns assuntos importantes da terapia, da psicopatologia, para a gente começar, após esses mais algumas aulas sobre
né, a psicopatologia, a gente começar a trabalhar a parte prática, né, da terapia cognitivo-comportamental, certo? Importante que vocês em mente, né, a parte teórica da terapia cognitivo-comportamental, alguns fenômenos da psicopatologia para a gente começar a entender o processo da psicoterapia, entender do porquê a gente é importante a gente estar nós psicólogos saberem, né, do diagnóstico, do porquê esses temas são importantes, né, para a gente estar trabalhando aí na terapia, certo? Mas a gente inicia a nossa aula, mais delongas, após a nossa vinheta. Bem, como comentado na introdução dessa aula, hoje a gente fala mais uma teoria, que é a teoria de Singer, né, ou a teoria dos dois fatores. O que isso quer dizer? O psicólogo social norte-americano, né, Scherter, que leva o nome dessa teoria, juntamente com o seu aluno psicólogo Jerome, né, Singer, formularam uma visão da emoção composta por dois grandes fatores. Seriam a estimulação e a resposta fisiológica geral, e a avaliação cognitiva e a atribuição de significados, também cognitivo, à experiência. A avaliação cognitiva e a atribuição de significado regula o sentido e a intensidade da experiência afetiva, diferencia e dá qualidades específicas às emoções. A experiência emocional é denominada por aspectos cognitivos em que assinalam o sentido que as emoções devem ter. E, dito isso, a gente começa agora falando também da teoria de Lazarus, né, que ainda é uma linha cognitivista. O psicólogo norte-americano Richard Lazarus, né, apresentou uma teoria no qual se valoriza a ativação, a avaliação cognitiva da experiência emocional, atribuindo-lhe sentido negativo, positivo ou neutro. A avaliação cognitiva imediata dispara a avaliação fisiológica, que era taquicardia, sudorese, palidez, entre outros, e então ocorre a experiência completa da emoção. Essa abordagem é particularmente útil no processo das terapias cognitivo-comportamentais. Essa teoria, na verdade, é inspirada no trabalho da psicóloga canadense, né, Magna Abord, que formulou a teoria da avaliação das emoções, na qual, antes que a emoção surgir, há uma avaliação automática inconsciente do que está acontecendo e irá acontecer. Isso deflagra uma ação, a tendência a se aproximar de situações agradáveis e se distanciar de situações desagradáveis. Assim, né, após isso, o indivíduo tem a experiência final da emoção. No sentido oposto a essas teorias cognitivistas da emoção, o psicólogo social americano Robert postulou uma teoria no qual o processo emocional ocorre antes, independentemente da cognição, né, e do significado cognitivo que a experiência emocional irá ter. Assim, o processamento emocional ele pode ocorrer na ausência de conhecimento consciente da emoção em si. Essa teoria é atualmente reforçada pelas pesquisas e descreve ativações relacionadas à emoção na amígdala, né, mesmo com estímulos não conscientes. Cabe citar também a teoria da perspectiva conceitual das emoções, desenvolvida pelos filósofos Paul e André Saccardino, né, que, se afastando tanto das teorias neurobiológicas como das cognitivistas, enfatizam a importância fundamental do contexto social para o desenvolvimento e a comunicação das emoções. As emoções elas não devem ser vistas como puros processos internos, como o ambiente apenas atingindo como estímulo para a eclosão. Contrariamente, elas são o produto do organismo investigando o ambiente e observando a resposta dos outros. As emoções eles evoluíram, né, dessa forma e
só são corretamente analisados quando considerado intelectualmente um fenômeno contextual. Ainda Thomas Humes, né, sabe, apresenta o trabalho original na qual analisam detalhadamente a noção de emoção e sugerem uma abordagem que valorize o modo adequado, fato de experiência afetiva ser algo marcante corporal ou corporalizado. Muitas pesquisas têm revelado a experiência humana afetiva não é apenas composta pelas conhecidas sensações corporais, do humor, né, das emoções, mas também que nas vivências afetivas, as posturas, os gestos, os movimentos e as expressões corporais são elementos centrais que influenciam tática e profundamente o modo como a afetividade do indivíduo se constitui. Dito isso, a gente começa agora falando de alguns aspectos cerebrais importantes desse processo. Né? Tanto aspectos cerebrais como neuropsicológico das emoções. A gente começa, né, esse processo falando do sistema límbico. Em 1937, o neuroanatomista norte-americano James Pappas, né, propôs uma base cerebral para as emoções. Segundo ele, as estruturas e os círculos cerebrais das emoções incluíam o hipotálamo conectado com a estrutura da face medial dos lóbulos temporais e frontais. Esse grande lobo límbico, descrito por Paul Broca em 1877, incluía os giros do círculo e o giro para hipocampal. Posteriormente, com James Pérez, né, essas áreas relacionadas às emoções passaram a incluir também o hipocampo, o forceps fornece, né, e os corpos mamilares e os núcleos talâmicos anteriores. Essas estruturas mediotemporais e subcorticais relacionadas às emoções são partes filogeneticamente muito antigas do cérebro. O hipocampo teria, né, um importante papel tanto na memória como também na expressão emocional, e o giro do círculo seria uma região receptora das experiências emocionais. Em concepção muito próxima a essa, o neurocientista norte-americano Paul MacLean propôs já em 1952 nomear tais estruturas do sistema límbico das emoções, a partir das contribuições de Broca e de Pappas também. Para MacLean, o sistema límbico também seria o sistema central na integração das emoções. As estruturas subcorticais desse sistema seriam a amígdala, o hipocampo, os núcleos septais e os núcleos anteriores do tálamo, né, e parte dos núcleos da base, todas estruturas relacionadas ao processamento emocional. Em tal sistema está incluído o hipotálamo, que representa o elemento fundamental na expressão psicofisiológica e hormonal das emoções. Por sua vez, né, comprariam também o sistema certas estruturas corticais, como o córtex límbico frontotemporal e o giro circulado. Tais estruturas corticais seriam as instâncias que codificam, decodificam e recodificam constantemente as experiências afetivas, atribuindo-lhes significados acoplando a dimensão psicofisiológica e hormonal das representações psicológicas das emoções. Nos últimos anos, algumas estruturas cerebrais, algumas pertinentes ao sistema límbico e outras não, têm sido estudadas, né, de forma muito detalhada, relevando sua importância fundamental para as respostas e processamentos emocionais. Elas são apresentadas a seguir. A gente vai trabalhando outras estruturas, e a primeira estrutura que a gente vai também estar trabalhando hoje é a amígdala. Né? Ela é considerada atualmente, né, uma das principais estruturas neurais relacionadas às emoções, situada na região temporal medial, juntamente com as projeções aferentes de chegadas e referentes de saída. Ela tem grande importância nas reações de medo, particularmente no aprendizado do medo e no medo condicionado, né, que além do papel desencadeado na raiva na resposta hormonal ao estresse. O pequenino tamanho, né, da amígdala pode ser, à primeira vista, enganador, pois ela exerce grande influência nos processos neuroemocionais. Entretanto, o maior especialista na área,
Joseph alerta que, sozinha, isolada, a amígdala não é nada, apenas um pedaço de carne. O fundamental são as conexões e essas redes neurais, nas quais participa bem com o funcionamento global do sistema neuroemocional. A amígdala recebe muitas informações vindas do tálamo e de outras estruturas do sistema límbico, como visto anteriormente, né, e de áreas corticais sensoriais. Além de estímulos auditivos, também chegam à amígdala estímulos visuais, principalmente relacionados à expressão facial e emocional, vindo do giro fusiforme occipito temporal, olfativos e gustativos, informando sobre o ambiente, sobretudo a respeito de estímulos afetivamente relevantes e importantes para a sobrevivência. Após tais estímulos serem rapidamente processados no interior da amígdala, saem dela referências para o córtex cerebral, que vão processar o significado das emoções, o hipotálamo, o tronco cerebral e os núcleos da estria terminal, produzindo respostas mentais, comportamentais, fisiológicas e emocionais relacionadas à fuga ou à luta, compatíveis com um padrão de medo desencadeado. A amígdala é, sobretudo, um sistema de alerta do organismo com 12 núcleos sensitivos, diferencialmente para a atenção, a aprendizagem e memória. Em algumas circunstâncias, ela emite projeções para o tronco cerebral, principalmente para a substância cinzenta paraepidural, né, desencadeando reações de raiva e agressividade ou reações de imobilidade e congelamento em mamíferos similares à catatonia e ao estupor em humanos. Embora a amígdala seja propriamente relacionada à emoção do medo, estudos revelam também que ela pode ser ativada por outros tipos de emoções, geralmente negativas. Além de função de alerta, sobretudo para mudanças ambientais, a amígdala tem um papel neuromodulador integrativo de processos emocionais, atuando nas interfaces entre emoção e funções cognitivas como tomadas de decisão, aprendizado e atenção. A amígdala também está relacionada às funções sexuais. Lesões em sua porção lateral podem desencadear comportamento hipersexual, né? Quando estimulada com microeletrodos, pode-se observar reações como ereção, ejaculação e movimentos de cópula. Na amígdala se encontra a expressiva quantidade de receptores de hormônios sexuais. Né? Assim, emoções e sexualidade estão neuroanatomicamente, neuralmente, muito próximas, né? O que corresponde à proximidade psicológica dessas duas dimensões da vida. Lesões nessa estrutura se relacionam principalmente à perda ou à diminuição das respostas de medo. A pessoa não se assusta com vozes, corpos ou fases assustadoras, não tem medo quando exposta a cobras, né, aranhas, a agressão, a comportamentos aversivos, né? Não tem reação. A amígdala também geralmente está hiperativada em condições clínicas psicopatológicas relacionadas à ansiedade, fobias e estresse crônico. Além disso, na depressão e no transtorno bipolar, ela também está hiperativada. Na depressão grave, na remodulação. Há uma remodulação dêntrica e alterações de plasticidade sináptica da amígdala. Redução da conectividade dessa estrutura com o lobo frontal foi identificada na depressão grave quando crianças, tanto em crianças como também em adultos. Agora a gente fala um pouquinho, né, da amígdala e das respostas emocionais não conscientes. Né? A amígdala processa as informações de forma muito rápida, sendo muito veloz para aprender, mas muito lenta para esquecer. Nos últimos anos, estudos da psicologia experimental dos seres humanos têm evidenciado que a amígdala é ativada por estímulos ambientais afetivos, geralmente relacionados a medo, perigo, raiva ou alegria, mesmo quando tais estímulos não são percebidos conscientemente. Assim, como usted
como exposto anteriormente, um conjunto sólido de pesquisas empíricas que demonstram que muitos processos emocionais não conscientes importantes ocorrem e produzem reações físicas e psicológicas, geralmente associadas a medo de afetos negativos que o indivíduo não percebe e não processa conscientemente. Nesses processos emocionais não conscientes, a ativação da amígdala parece ter um papel fundamental. Agora a gente fala dos lobos frontais e as emoções, que é o córtex órbito-frontal e córtex frontal frontomedial. Totalmente relacionados às emoções, essas áreas se situam na parte dianteira dos lobos frontais, em posição acima adjacente aos lobos oculares, do córtex órbito-frontal, né, também chamado córtex, né, e na porção medial inferior, que é córtex ventromedial, também chamado de CFM, dos lobos frontais. De modo geral, os lobos frontais utilizam informações oriundas da amígdala para monitorar o estado interno e afetivo do organismo e regular as respostas apropriadas. O corpo exerce a ação de modulação sobre a amígdala e está intimamente relacionada a respostas emocionais e aprendizado rápido, memória de trabalho, né? Após estímulos emocionalmente carregados, como a visão de faces expressivas e a audição de vozes com tonalidades emocionalmente marcantes. Embora a COP seja uma grande estrutura com funções neuropsicológicas e complexas, experiências emocionais de raiva se relacionam em estudos de neuroimagem funcional com hiperativação desse córtex orbifrontal. Lesões nessa estrutura em primados podem, por sua vez, reduzir a agressividade. Quando o córtex órbito frontal é disfuncional ou lesado, o indivíduo passa a não identificar os estímulos de forma correta e tende a responder de modo socialmente inadequado a estímulos faciais e vozes, sobretudo quando envolve frustração e evitação de comportamentos prejudiciais a si mesmo ou a terceiros. Pacientes com lesões importantes nesse córtex órbito frontal podem apresentar impulsividade, agressividade, perda de tato social, inadequação de comportamentos sociais. Já o córtex ventromedial também tem importância na modulação da amígdala. Ele é um componente relativamente relevante, né, no circuito das emoções. Essas áreas apresentam, né, importantes referências para a amígdala e as zonas do mesencéfalo. Também, além disso, né, é a parte do sistema modulador cardiovascular, né, de respostas dopaminérgicas e de corticotrofina, que achamos aí aversivos. Lesões nessa área, né, dificultam o ajuste, né, de respostas a estímulos efetivamente significativos, o que explica a resistência à extinção, né, de determinantes padrões comportamentais e emocionais em indivíduos com disfunções desse córtex ventromedial. Pacientes com lesões importantes nessa estrutura podem apresentar apatia, diminuição da iniciativa de prejuízo na motivação. E a última estrutura que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje seria a ínsula, né, que é uma porção do córtex cerebral oculta, né, situada na base da fissura de cílios, separando os lobos temporal e frontal. Né? Trata-se de uma estrutura relativamente recente, né, na evolução filogenética, não existindo em animais não sociais. Ela teve grande expansão na evolução filogenética dos primatas e do ser humano. No passado, pensava-se, né, erroneamente que essa pequena porção de córtex estava associada apenas a comportamentos alimentar e sexual. Pesquisas revelam que a ínsula é uma grande área, uma área fundamental, né, que lê ao estado fisiológico de todo o corpo, gerando
sedimentos subjetivos corporais desagradáveis e agradáveis. Quando uma pessoa percebe um cheiro, né, de coisa podre, por exemplo, sentido marcante de nojo, a ínsula é ativada. Entretanto, experiências emocionais relacionadas à repugnância ou aversão por uma situação ou por uma pessoa ativam também a ínsula da mesma forma. A experiência unificada mental e corporal das emoções ocorre com a ativação da ínsula, a qual também é importante para colocar o corpo em uma atividade de expectativa, né, quando um comportamento possa gerar consequências ruins. Também se correlacionou experiências emocionais de alegria e ativação da ínsula. Enfim, essa estrutura parece estar ativamente relacionada a alguns aspectos daquilo que, né, apresentam com dimensões corporificadas, né, das emoções. E o giro do círculo, né, mais outra estrutura que a gente vai estar falando nessa aula de hoje. Essa porção do córtex localizada longitudinalmente na porção medial dos lobos frontais, parietais e occipitais, logo acima do corpo caloso, né, está envolvida de modo importante no controle das emoções. Lesões no círculo anterior foram associadas a hipersensitividade e aumento da tendência a chorar em eventos tristes. A relação do círculo anterior com a experiência de tristeza surgiu da ativação dessa estrutura em filhotes quando separados da mãe. De toda forma, né, parece que o círculo anterior é uma estrutura importante dos comportamentos de cuidado, mais precisamente cuidados parietais, né, e para a ressonância afetiva no contato interpessoal. As respostas afetivas de uma mãe humana e seu bebê podem ser muito prejudicados por lesões do ciclo anterior. Também a deterioração desse ciclo anterior pode reduzir a expressão emocional, a empatia e a motivação para a comunicação. O ciclo posterior, por sua vez, foi associado à experiência emocional da alegria em estudos de neuroimagem funcional. A estimulação por eletrodos do córtex do ciclo anterior, sobretudo na porção subgenual, pode beneficiar pacientes com depressão refratária, né, melhorando aí a apatia e a anedonia. E assim a gente encerra, né, nossa aula de hoje. Aí meu contato, né, meu e-mail, né, fiquem à vontade aí para usar esse e-mail para tirar dúvidas, né, fazer sugestões de novos vídeos que queiram, né, que eu traga. Estarei aberto, né, para ajudar aí vocês da melhor forma possível, certo? Mas espero ter ajudado vocês, tenha gostado dessa aula de hoje, né? Muito obrigado pela atenção, né? Um grande abraço, né? E até a próxima aula. Uma boa semana e até a próxima aula. Fui.